Sábado, aquele abraço, bom dia para você. Que sexta-feira foi essa para Remo e Paysandu, né? Começando com o Remo, que perdeu o técnico Daniel Paulista, que acabou deixando o Leão Azul e deixou pela porta do fundo, eu vou dizer por quê. E normal, contratação de treinador por qualquer clube em determinadas situações, mas tem um dado interessante que poderia ter sido levado em consideração, e aí vai muito do caráter da pessoa, independente de todo bom trabalho que o Daniel vinha fazendo no Remo. E o Paysandu, que caiu de novo no Campeonato Brasileiro, outra derrota, eu acho que até estava computada, mas o time tentando se superar com todos os problemas, mais uma vez tomou o gol na reta final, e o empate talvez fosse um prêmio pelo esforço do time, mas o Cuiabá foi muito superior e acabou vencendo. Vamos falar da rodada, de como ficou. O Remo continua na sexta colocação, mas precisa vencer no domingo o Operário, e mais do que nunca agora, depois dessa situação, já que está sem treinador, vai usar o Flávio Garcia como interino. Não esquece de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like. Com 50 mil vamos fazer o sorteio, mas o importante é a gente ir direto para as notícias, né? O Remo viveu a sexta-feira, eu vou deixar para falar depois do Paysandu, porque muitas coisas ainda vão acontecer até o fechamento da janela na terça-feira. Mas ontem, a questão da contratação do Sport do Recife, normal, né? Como o Paysandu contratou o Claudinei Oliveira na equipe do Londrina, e o Londrina também correndo atrás de um novo treinador. O grande problema dessa saída é o que a gente acabou entendendo, a sacanagem, para mim, do Daniel, é porque a Série A está parada, não tem jogo. O Sport só vai jogar depois do Campeonato Mundial de Clubes. Então não tinha esse assodamento, essa saída intempestiva, porque o Remo tem um jogo importante domingo, precisando vencer o Operário, e ele simplesmente, ontem, depois do treino, depois de dar o treino, pediu o desligamento do clube, e irreversível, inclusive, apesar da tentativa da diretoria de mantê-lo, ele pediu para ir embora. Bom, como disse na questão do Borazzi, e até o presidente Roger tinha dito isso, meu amigo, ninguém é maior que a instituição. O Daniel Paulista é passado, vem outro. E até ouvi de um dirigente dizer o seguinte: o Papa morreu, tem um conclave e se escolhe outro Papa. Tem um técnico, ele saiu, vai chegar outro para substituí-lo. E assim é que a roda gira. Então, Daniel Paulista, o Remo agradece os seus serviços prestados, mas não da maneira que você saiu, pela porta dos fundos. Sacaneou o clube que lhe acolheu e que deu todas as condições de um ótimo trabalho, por isso o Remo está na situação que está. Não estou falando, eu estou falando isso como um analista e como cronista, porque eu acho que tinha uma outra maneira de ser tratado o assunto, até porque a Série A está parada e o Sport do Recife vai jogar só depois do Campeonato Mundial. Então, não tinha por que sair dessa forma. Então, já foi, é outro papo. Remo está na estrada já, correndo no mercado atrás de um novo treinador. Que perfil de treinador é esse para tentar dar continuidade ao projeto? E aí o Marcos Braz, com o presidente Tonhão, sua diretoria, buscando realmente esse treinador. E o mais rápido possível. Pode ser até que hoje, de hoje para amanhã, as coisas possam acontecer. Não sei se viria para assistir o jogo contra o Operário, mas antes do jogo da próxima semana contra o Atlético Paranaense, com certeza o Remo já vai ter esse comandante aí para assumir o cargo. Bom, o Pedro Costa falou na entrevista coletiva ontem, primeiro, do bom momento que vive o Remo, e para um time que pretende a Série A, tem que começar bem a competição para criar gordura, porque quando começa bem, vai terminar bem. E feliz por ter jogado o jogo passado, embora na derrota, mas tendo a chance de poder jogar depois de um bom tempo, e por isso, muito satisfeito em poder defender o clube do Remo, Pedro Costa, no Tomazão TV. Esperando a oportunidade para poder jogar, e apareceu nesse jogo, fico feliz.
chateado pelo resultado, mas grato por ter jogado. Vinha de um longo período de lesões nos outros clubes que eu passei, então eu estava esperando essa oportunidade e aconteceu. Não foi o melhor resultado, né? Já falando do jogo, queríamos ter ganho. Trabalhamos bastante, criamos bastante, mas não foi o dia. Mas eu estou muito feliz em ter estreado como titular e estou aí, buscando meu espaço, trabalhando, respeitando, para que tudo venha a dar certo. Como eu falei, é uma competição muito difícil, que quem começa bem, lá no final se dá bem. Porque como é pontos corridos, então quando começa bem, acho que na sequência da competição a gente vai conseguir ficar mais estabilizado, e eu creio que o grupo está muito fechado e vai dar certo. Vamos trabalhar aí para esse acesso. Aí o lateral azulino, que não deve jogar como titular, até porque o Marcelinho está voltando para o jogo de amanhã contra a equipe do Operário. Depois a gente falar sobre a equipe, a gente pode falar amanhã. Só para fechar o assunto Remo, para a gente entrar na questão do Paysandu, a questão dos ingressos falsos, a questão da empresa que fornece os ingressos. A situação já está na polícia, teve gente presa ontem, em flagrante, com dinheiro, com ingresso. Cara, isso ainda vai dar muito rolo e a casa caiu. E olha que, pelo que a gente sabe ou ouviu falar, tem peixe grande envolvido nisso aí. E tomara que o Remo consiga acertar essa parada aí, até porque o torcedor honesto que compra o ingresso para ir ao estádio e acaba sofrendo naquela entrada lá em função dos QR Codes que são clonados, vai acabar. E o Remo está tomando essa providência, a diretoria assumiu direto isso aí. Rodada de ontem com os jogos, depois do empate do Botafogo com o Curitiba, a vitória do Novo Horizontino sobre a Chapecoense 1-0 e o Cuiabá, que venceu a equipe do Paysandu por 1-0. A classificação ela mudou lá em cima, porque o Novo Horizontino passou a ser o vice-colocado, com 22 pontos, o Goiás ainda vai jogar, tem 23, Cuiabá tem 21 em terceiro, Curitiba tem 20, é o quarto. O CRB ainda joga com 18. E o Remo ainda é o sexto, com 17º. Pode até que nem saia da posição, mas o importante é que o Remo tem que vencer o seu jogo contra o Operário, tá? E o Paysandu ontem, tentando se desdobrar com o Sandro Forner, que é o auxiliar permanente, mandou uma equipe com dois laterais, o Heverson esquerdo, né? Um jogando pela esquerda, que era o PK, não usou o Ronaldo Henrique, preferiu escalar o Marlon com o Vilela e o Vargas, e manteve o Rossi com o Benítez, né, lá na frente, e o Marcelinho, como a gente havia citado no vídeo anterior. O Paysandu lutou até onde pôde, até onde teve forças. Muito desorganizado, foi na valentona, teve até alguns momentos no ataque, mas o Gabriel Mesquita, muito boa atuação do goleiro, só não conseguiu pegar o chute do Lucas Mineiro aos 38 do segundo tempo, que acabou decretando a derrota bicolor. A sétima, Paysandu continua na lanterna, 4 pontos, 7 derrotas, 4 empates, a situação é muito ruim. O Claudinei Oliveira vai ter que trabalhar, meu irmão, vai ter que arregaçar a manga. É uma semana agora para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na próxima sexta-feira, o Botafogo que saiu da zona do rebaixamento. Sandro Forner, ele falou a respeito do clima, né, do emocional do jogador, que tenta assimilar, mas existe, né, uma série de composições e a tristeza de mais uma derrota na competição. O auxiliar permanente do Paysandu falou na coletiva após o jogo ontem, na derrota contra o Cuiabá. Lógico que a gente fica triste, né? Tanto quanto o torcedor, porque realmente são muitos jogos sem vencer e realmente incomoda a todos, né? Não só a torcida, mas também quem está no clube, né? Então, a gente tem vários jogos que sempre acontece alguma coisa, a gente está com várias dificuldades que já foram faladas, não vou repetir aqui,
Mas eu acredito em recuperação, nós temos que acreditar, nós temos muitos jogos ainda, a gente sabe que é um caminho difícil, né? Mas nós temos que continuar trabalhando, né? Nós temos o professor chegando aí também, né? Temos alguns jogadores que hoje estrearam e mais alguns ainda que vão chegar, né? Para também se juntar aos jogadores que nós temos aqui, né? Todos os jogadores estão incomodados também com essa situação e a gente acredita que a gente pode sair, né? Tem muitos jogos ainda, como eu disse, não é uma tarefa fácil, mas é possível pela quantidade de jogos, né? E pelo o elenco que o clube está reestruturando, né? Por exemplo, a gente tomou o gol no final do jogo novamente, né? Tudo bem que tivemos ali um erro de posicionamento e tomamos o gol, né? Mas lógico, passa aquele filme na cabeça do jogador que sempre em algum momento, por mais que você faça, por mais que você se esforce, as coisas não estão acontecendo. Mas a gente que trabalha no clube, que faz parte aí do apoio, né? Tem que continuar motivando o jogador. Pois é, vamos virar o sábado aí nessa expectativa. O Paysandu vai estar treinando agora de manhã, né? Lá em Cuiabá e viaja depois do almoço de volta a Belém. Folga no domingo, amanhã, enquanto que o Remo vai a campo enfrentar o Operário. Diretoria trabalhando intensamente na busca por um treinador. Já se falou muito no Eduardo Batista, mas dificilmente ele vai sair do Criciúma. Ele acabou de chegar, não vai deixar o Criciúma, que anunciou o Nicolas ontem e deve anunciar o Borazzi a qualquer momento também, que ainda tem contrato com o Paysandu, mas não joga mais pelo Bicolor. O Pepa foi lembrado, Zé Ricardo, qual é o outro nome? O Barbieri, não sei não. Até o Luizinho Lopes foi lembrado para técnico do Remo nas redes sociais, nos comentários, e vamos aguardar o que acontece. Vamos ficar atentos. Se tiver informação, se o Remo confirmar a contratação do técnico, a gente vai estar aqui e vai informar você no Tomazon TV. E amanhã, torcendo para que o Remo possa, mesmo sem técnico, com uma comissão permanente lá, o Flávio Garcia e os auxiliares possam levar o Remo a uma grande vitória, que vai ter a volta do Marcelinho, vai ter o Janderson, deve ter o Viseu, o Pedro Rocha, pelo menos foi esse time trabalhado que deixou o Daniel Paulista no último treino dele ontem, né? E que o Remo possa, no apronto de hoje, definir a melhor formação para um jogo contra o Operário. É jogo duro, jogo difícil, 19 horas no Mangueirão desse domingo. Ótimo sábado, fim de semana abençoado para todo mundo. Aquele abraço.